Vamos lá, caceta, acabou a boa vida, hein? Pra você que escreve código ruim, esse vídeo é pra você. Você mesmo. Você mesmo, é. Não se benza, não. Bem-vindo, Dev Blogueiro, eu sou o Mike Rezende. Se você não for inscrito nesse canal, já aproveita e se inscreve. Ativa também o sininho das notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo, sussuzinho que é postado aqui, beleza? Aqui embaixo estão minhas redes sociais, já aproveita também para dar aquele follow marotíssimo no meu Instagram. E se você quiser também me adicionar no LinkedIn para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu posto tudo lá. Ou se você quiser tirar alguma dúvida também, fica lá à vontade, beleza? Mas vamos lá, vamos deixar de conversa e vamos falar sobre 5 princípios que todo programador deve conhecer. Todo programador. De preferência, você deve respirar, deve correr nas suas veias, igual o café corre, que eu sei que corre também, que todo programador adora um café. Eu adoro um café. Quero café! Acabou a muleta pra você que escreve código ruim, beleza? Aquele código que, cara, nem Deus consegue decifrar. E fique esperto, o último é o mais importante de todos. É a base de todo programador. Vamos começar pelo DRY, ou Don't Repeat Yourself. Que esse princípio foi criado por dois caras, Andy Hunt e Dave Thomas. E eles escreveram esse princípio num livro chamado The Pragmatic Programmer. Cara, se você nunca leu esse livro, olha, te aconselho, leia. Conselho Dev Blogueiro. Somente lê esse livro que é maravilhoso. Esse princípio, cara, ele diz o seguinte: escrever código é ruim, então você tem que ao máximo evitar escrever código desnecessário. Ou seja, don't repeat yourself significa ao pé da letra em inglês não se repita. Ou seja, se você chegar e escrever um código usando esses conceitos, se você alterar alguma coisa em um código em outro lugar qualquer, cara, não vai alterar em nada o comportamento em códigos que não estejam relacionados ao código que você alterou. Ou seja, os códigos ficam totalmente desacoplados. A partir do momento que você não se repete, que você não repete código, o teu código deixa de ser algo que eles chamam de wet, ou seja, código molhado, pegajoso. Então, quando o código ele é seco, ele é dry, ele chega e faz o seguinte: cara, alterei algum lugar, beleza, eu não preciso mais me preocupar que vai quebrar aqui, quebrar colar, quebrar em vários lugares diferentes, porque não vai quebrar. Reforçando aqui, cara, dry é o seguinte: escrever menos código, escrever código é perda de tempo. O próximo é YAGNI, um acrônimo em inglês para You Aren't Gonna Need It, ou seja, você não vai precisar disso. Esse princípio é muito utilizado para a galera de Extreme Programming, que é um framework ágil para desenvolvimento de software. Ou seja, os times ágeis que utilizam o Extreme Programming ou XP ou XP utilizam muito o YAGNI para não chegar e ficar criando funcionalidades desnecessárias. Então, se você não conhece esse princípio, cara, dá uma olhadinha nos artigos do Martin Fowler. Se você não conhece o Martin Fowler, cara, eu recomendo muito que você leia tanto os livros quanto os artigos dele. Esse cara é, para mim, um dos maiores gênios da nossa área, principalmente quando a gente fala sobre princípios, boas práticas. O cara, assim, simplesmente sensacional, sabe? Quando a gente fala de arquitetura de software ou princípios, boas práticas, o cara é somente, cara, absurdo. Ele é guru, sabe? Ele é somente sensacional. Então, leia os artigos dele e leia os livros dele também, que ele fala muito bem sobre YAGNI. Tem até um exemplo lá bem interessante pra galera que é fã de Senhor dos Anéis. O próximo princípio, cara, é o KISS. O core dele é mantenha simplicidade. Um código deve ser simples. Mesmo que a sua lógica ela seja complexa, o seu código deve manter a simplicidade. Aqui na tela vai aparecer as várias combinações diferentes do que significa esse acrônimo, mas eu gosto de uma delas em especial, que é, cara, mantenha a simplicidade estúpido, ou mantenha a simplicidade estupidamente simples, ou mantenha estupidamente simples. Enfim, mas ele é bem interessante porque ele brinca, sabe, com essas palavras, principalmente quando você quer zoar uma pessoa que não consegue escrever um código tão simples assim. Ele é bem interessante por causa disso. Uma coisa também do core desse princípio, cara, é que sistemas simples são mais fáceis de manter. Se você conseguir chegar e quebrar a complexidade ou afastar a complexidade de uma forma que ela esteja ali dentro, mas esteja mascarada pela simplicidade do código, o teu sistema vai ficar muito mais simples de manter. Então, se você está criando um código que muita gente não está entendendo, talvez esteja na hora de você começar a praticar o KISS. Mas lembre-se sempre, muito importante, cara, um código simples não é um código simplista. Simples não é simplista. Tenha sempre em mente essa diferença. O próximo princípio é o SOC, ou Separation of Concerns. O que significa isso? Separação de responsabilidade, modularização do seu sistema. E como é que você consegue, cara, separar as responsabilidades? Simples. Encapsule informações dentro de lugares no seu código que sejam de responsabilidade dele. Por exemplo, se você tem um lugar que ele é responsável pelas informações de pessoa, deixa
deixe tudo que compete, que seja do concern, que seja da responsabilidade de pessoa dentro desse lugar. Não separe isso. O que tiver de responsabilidade, você mantém sob a responsabilidade dele. Não espalhe a responsabilidade pelo seu código. Sempre deixe ele modular. Há um debate na comunidade, também na literatura, de que talvez esse princípio tenha sido trago por um cara chamado Edgar, sei lá, Dijkstra. Se você não conhece esse cara, busque conhecer, por favor, porque ele é somente o pai da programação estruturada. E além disso, cara, ele é um dos pais dos algoritmos, para mim, mais fodas que estão na nossa área, que é o algoritmo da teoria dos grafos de custos positivos, também chamado de Cheapest Path Trees. Nossa! Travei mais que Java agora. Esse algoritmo, cara, é somente sensacional, cara. Dá uma pesquisada pra você entender um pouco sobre ele. Mas voltando aqui ao princípio da Separation of Concerns, cara, o livro Clean Code, se você quiser saber mais sobre esse princípio, ele fala muito bem sobre ele. Então, busque o livro Clean Code do Robert Martin, também conhecido como Uncle Bob, que ele fala muito sobre a separação de responsabilidade. E agora, antes de eu falar o último, já aproveita e se inscreve no canal também, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo pra você aqui, beleza? Então vamos pro que interessa. O último deles, pra mim, o mais importante, cara, é a base de qualquer programador. Se você não conhece esse princípio, que não é bem um princípio, são 5 princípios, eu tô falando de Solid. Cara, é um assunto extremamente batido, todo mundo fala de Solid, mas assim, na boa, experiência própria, mesmo que muita gente fale de Solid, parece que muita gente ainda não conhece. Então, por isso, eu vou falar sobre ele aqui. Esses 5 princípios, cara, foram criados por um cara chamado Robert Martin, também conhecido como Uncle Bob, o mesmo cara que eu falei no princípio anterior, que escreveu o livro Clean Code. Ele escreveu sobre esses princípios lá no início dos anos 2000 em um artigo chamado Design Principles and Design Patterns. Cara, se você nunca leu esse artigo, faça favor para sua carreira, leia. Eu vou deixar aqui na caixa de informações, tá? Um link para esse artigo para você ler e, na boa, cara, dá um up absurdo na sua carreira. Esse artigo é essencial, cara. Para mim, é mandatório você conhecer esse artigo de cabo a rabo, por favor. Só que assim, esse artigo, cara, ele contém um início do que era o Solid, porque o Solid, de fato, só virou esse acrônimo para 5 princípios, obviamente, por um cara chamado Michael Feathers, que ele chegou e pegou esses princípios e juntou em um acrônimo. Isso aconteceu alguns anos depois do Robert Martin ter criado esse artigo. Mas vamos pro acrônimo, cara. Primeiro a letra S, ou Princípio da Responsabilidade Única. Uma classe ou um método, como eu também gosto de falar, deve ter apenas um motivo para ser alterado, ou seja, ele deve ter apenas uma responsabilidade. Lembra que eu falei antes sobre o princípio de separação de responsabilidade, ou Separation of Concerns? Então, tá aqui. A gente tem um exemplo muito básico desse cara, tá? Que é o seguinte, imagine que você tem um repositório que cuida de dados de pessoa. Se você cuida de dados de pessoa, porque dentro de um repositório que cuida de dados de pessoa, você cuidaria de dados, sei lá, de funcionários, sabe? São coisas diferentes, são contextos diferentes, sabe? Uma coisa é você cuidar de dados de pessoa, outra coisa é você cuidar de dados de funcionários. Então, se você tem a responsabilidade de cuidar de dados de pessoa, você não cuida de dados de funcionários, que são coisas diferentes, beleza? Agora vamos pro o Open Closed Principle, ou princípio do aberto fechado. Esse princípio, cara, ele fala uma questão muito interessante, que é o seguinte: para que você vai mudar uma classe? Você precisa mudar uma classe? Então você pode ver que ele está bem atrelado com o princípio da responsabilidade única. E aqui também a gente pode entrar na questão da herança e composição. Mas assim, essa coisa eu vou falar no próximo vídeo, tá? Então você fica ligado aqui no canal que logo mais eu falarei sobre a diferença entre herança e composição. O próximo é o princípio da substituição de Liskov, ou a letra L. Esse princípio ele é baseado numa máxima matemática criada pela cientista Barbara Liskov, enquanto ela fazia um estudo sobre a abstração de dados e a teoria dos tipos. Esse princípio ele se baseia na máxima que diz: seja Q de x uma propriedade provada do objeto x que seja do tipo T, então Q de y também é verdade para o objeto y do tipo S, sendo que S é um subtipo de T. Sim, eu sei, você não entendeu bodegas nenhuma, porque realmente ele é um pouco confuso. Mas vamos lá, trocando miúdos, o que isso significa? Classes derivadas devem ser substituídas pelas suas classes base. E que, cara, qualquer classe base, ela pode, e se for vir o caso, deve ser substituída por qualquer subclasse que venha a partir dela. Esse princípio, cara, ele mostra pra gente que a gente tem que tomar muito cuidado com herança. Por quê? Quando a gente trata com herança, a gente tem uma coisa chamada polimorfismo. Polimorfismo, para você que não conhece, é muito utilizado, é um conceito muito utilizado pra galera que programa com orientação a objeto. Ele diz o seguinte:
Se você tem uma classe pai e uma classe filha e ambos possuem o mesmo método, você pode chegar e gerar comportamentos diferentes para o mesmo método, tanto para a classe pai quanto para a classe filha. Essa extensão da classe pai, cara, é uma coisa que norteia o princípio do aberto e fechado. Lembra que eu falei antes que uma classe deve ser aberta para você estender, mas fechada para você alterar? Então é exatamente isso. Você vai chegar, criar uma classe pai e você vai criar um método para ela. Quando você criar uma classe filha, você vai chegar e vai estender esse método, obviamente mudando o comportamento dele, criando lá um override, sabe, para fazê-lo ter um comportamento diferente do que tem para a classe pai. Mas, cara, por que a gente precisa ter muito cuidado com polimorfismo ou coerência? Porque, cara, nem sempre polimorfismo é uma coisa que cabe no nosso contexto. E nem sempre ele faz sentido para as classes quando a gente faz a modelagem, sabe? Então tem que estar sempre, sabe, com aquela pulguinha atrás da orelha quando a gente vai falar de herança, quando a gente vai falar de polimorfismo, porque pode ser que você mude o comportamento de um método, mas ele não faça sentido para a classe filha por causa de alguns conceitos, sabe? Principalmente quando a gente fala sobre o exemplo do quadrado e do retângulo. Se você não conhece, dá uma pesquisadinha desse probleminha que tem para herança, sabe? Esse probleminha é bem clássico para a galera que trata de herança e polimorfismo. Agora, falando da letra I, eu vou falar sobre o princípio da segregação por interfaces. Esse princípio, cara, ele fala de uma coisa que é muito importante, que é o seguinte: você nunca deve obrigar alguém que está consumindo o seu serviço que ele implemente todos os métodos de uma interface. Então, se você tiver um serviço ou algo do tipo assim, você deve criar interfaces específicas para alguém que esteja consumindo de você chegar e utilizar, sabe? Ele vai utilizar os métodos que ele quer, vai utilizar as funcionalidades que ele deseja, porque ele pode não querer implementar todas, ele vai implementar apenas as que ele quer utilizando as interfaces. Agora, chegando na última letra, a gente vai falar sobre o princípio da inversão de dependência, ou a letra D. Cara, esse princípio, ele é muito importante para a galera que usa muito injeção de dependência, que é um pattern muito importante para você chegar e criar um sistema muito mais desacoplado, saca? Se você não conhece injeção de dependência, eu vou fazer um vídeo depois sobre isso, explicando como é que funciona a injeção de dependência e inversão de controle, tá? Então, fica ligado aqui no canal. Mas, voltando para cá, esse princípio, ele diz o seguinte, cara: dependa sempre de abstrações e nunca de uma implementação. Ou seja, o que é uma abstração? É uma interface. Então, esse cara aqui tá atrelado ao izinho que eu falei antes, que é o princípio da segregação por interfaces. E quando você faz uma injeção de dependência, você pode fazer uma injeção de dependência tanto por uma interface quanto através de um objeto por si só, sabe? Sem utilizar uma interface. Mas então é isso, eu espero que eu tenha conseguido ajudar um pouquinho, tá? Você, principalmente você que escreve aquele código ruim, aquele código que teu amiguinho chega e olha, cara, chega e te pergunta: cara, tu tem problema mental? Sabe? Tipo, te falta inteligência? Você é burro, cara. Eu sei que é bem complicado esse tipo de coisa, principalmente para programadores que trabalham com muito sistema legado, porque eles não estão acostumados a utilizar esses conceitos, esses princípios de forma tão assídua. E eu sei também que, cara, é chato falar sobre eles sempre. Tipo, todo mundo fala sobre isso, principalmente o Solid. Mas, cara, ele é muito básico e tem muita gente que não conhece. Então a gente precisa estar sempre batendo nessa tecla, mostrando para esses programadores, para essas pessoas que não conhecem, que existem esses princípios e que eles devem ser utilizados. Mas, obviamente, cara, como todo design pattern, não pode chegar e criar um sistema com paternite aguda. Se você não sabe o que é paternite aguda, eu vou explicar isso no outro vídeo. A rinite é uma merda, puta que pariu. Então, concluindo, depois desse espirro fatal, essa rinite que tá me matando nesse frio de São Paulo, nesse quase inverno de São Paulo que tá terrível comigo, eu vou fazer um vídeo explicando sobre o que é a paternite aguda, tá? Então já fica ligado aí. Mas é isso aí, eu espero que eu tenha conseguido ajudar. Não esqueça de compartilhar esse vídeo aqui com teus amiguinhos lá do grupo do Zap, como diz os coroa. No grupinho do Telegram também, no grupo do Facebook, manda pra galera aí, pra todo mundo. Manda principalmente pra aquele teu amigo que, cara, você sabe que o cara não consegue escrever um código direito. É terrível. Então manda pra ele, fala pra ele assistir esse vídeo de cabo a rabo, beleza? Então é isso aí. Não esquece de se inscrever, de deixar aquele like maroto aqui também se você gostou, pra poder fortalecer esse canal que tá, ó, maravilhando. Então é isso aí, eu acho que eu te vejo no próximo vídeo. Valeu! Também assusto. Vai ficar legal. Você que escreve ruim. Nossa. Blá, blá, blá. Pra você que escreve de blá, blá, blá.